Deuteronômio, capítulo 1. Eu quero falar sobre algo, irmãos, que tem afligido o coração de muitos nesses dias. O coração de muitos tem sido afetado. Talvez não só o coração, mas, consequentemente, o coração. Consequentemente, o coração das pessoas são atacadas, porque o primeiro lugar que elas são atacadas são na mente. E tem muitas pessoas sendo atacadas mentalmente, nesses dias aí por setas malignas. De várias formas, tem muita gente sendo atacada. E a gente precisa detectar isso. E eu queria falar sobre algo nessa noite, eu quero falar sobre o poder da influência sobre a sua vida. O que tem te influenciado, quem tem te influenciado, o que tem te influenciado. Você tem que conhecer aquilo que te influencia. Se você não conhece a doença, não tem como tratar. Você precisa conhecer a doença para poder tratar ela. Então, muitas vezes, você vê pessoas que não conseguem romper, elas não conseguem chegar a um lugar que Deus tem prometido para elas. Casamento, vida financeira, vida pessoal, e muitas vezes, literalmente, enfermidades, não conseguem romper. Porque existem influências malignas sobre a vida daquela pessoa e a pessoa não consegue mesmo. Ela não consegue dar ouvidos para quem quer ajudá-la e muito menos ela consegue se ajudar. Ela está enferma espiritualmente. E uma das coisas que eu quero falar de uma enfermidade que nós temos é a cegueira espiritual. A outra enfermidade é a falta de discernimento espiritual, que no mundo espiritual é uma enfermidade e ela precisa ser combatida. Como que eu fico cego? Por causa de alguma influência. Como que eu fico mentalmente travado em algumas coisas? Por causa da influência do maligno sobre a nossa vida. Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 26, 27, é logo depois que os espias são levados para ver a terra lá, a terra prometida. Eles têm o relatório, aqui é um dos sermões, os 5 sermões de Moisés, esse é o primeiro, que ele está contando que tudo aconteceu lá no deserto com eles. E logo no versículo 26, diz assim: porém, vós não quisesse subir, mas fostes o quê? Repita aí, bem alto. Fostes o quê? Rebeldes. Guarda essa palavra, irmãos. Um dos problemas do problema da cegueira espiritual, do falta de discernimento espiritual, da influência, rebeldia. E ele continua dizendo: vocês foram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Versículo 27. Murmurastes. Está escrito assim na sua Bíblia? Então repita comigo: murmuração. É outro segredo, irmãos, que você tem que detectar de muita influência sobre a sua vida. Rebeldia, murmuração. E ele continua: murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Repita comigo: incredulidade. Quando você repetir, não é porque eu quero que você seja um papagaio, mas eu quero que você repita com convicção. Essas palavras você não está vendo, mas muitas vezes você está quebrando coisas na sua vida. Acredite em mim. Você está quebrando coisas. São palavras que às vezes você nem entende o que é. Mas você está quebrando coisas. Pode ter certeza que eu estou falando para você. Então aqui o povo no deserto, irmão, sofria por causa de uma influência. Alguns sofreram por causa de uma influência. Você sabe muito bem, já falei sobre isso, que só Josué e Caleb, porque eles tinham outro espírito, diz o Senhor. Visto que em Josué e Caleb existe outro espírito, eles vão entrar. Agora essa geração rebelde, murmurenta e incrédula vai perecer. Foi ou não foi? Por que tem pessoas perecendo no nosso meio? Por que a igreja está perecendo no nosso meio? Você precisa detectar as influências que nos tornam rebeldes diante do Senhor. Não acontece nada. O Senhor está mandando a gente ir para algum lugar e a gente tem obedecido? Ou estamos sendo contrário ao que Ele tem mandado? O Senhor tem dito para a gente se alegrar: alegrai-vos, alegrai-vos, independente das circunstâncias. Mas a gente é um povo que gosta de ficar murmurando. O Senhor tem dito: quem crê em mim fará as obras maiores que eu faço. A gente quer fazer milagre maior que Ele. Não, para mim é ter um caráter igual ao do Senhor Jesus. Nesse tempo hoje. Mas a gente é incrédulo, a gente acha que não vai conseguir. E a gente não entra em lugares que o Senhor prometeu que nós iríamos entrar. Canaã representa um lugar espiritual. Lá naquele tempo um lugar literal. Mas para nós é um lugar espiritual que eu e você queremos entrar, amém?
Nós temos que batalhar, na hora do louvor nós batalhamos, nós começamos a guerrear. Nós viemos com a cara de chuchu murcho para o culto, desanimado. E o Senhor olha, esse espírito não vai entrar. Com esse espírito não entra mesmo, esse espírito vai ficar. Lá no deserto o povo teve influência de algumas coisas, por exemplo do frio. E Deus supriu, não supriu? Coluna de fogo. O povo teve influência do calor, não teve? Senhor, está calor demais. Influência da nuvem. O povo teve influência da fome. Dessas codornizes para comer. O povo teve influência da sede. As águas são amargas. Moisés, vai lá que eles vão beber água boa. Tudo tinha influência na vida daquele povo. E o povo continuava sendo rebelde, sendo murmurento e sendo incrédulo. Mas chegou um ponto, irmãos, que não tinha mais jeito para aquele povo. Sobre a influência que Deus não permitia, a rebelião, a incredulidade e a murmuração. Isso o Senhor não permitiu diante dele. Isso o Senhor não aceitou diante dele. Esse tipo de influência. Você vai lembrar da rebelião de Datã e Coré. Você vai lembrar da rebelião de Miriam e Arão. Você vai lembrar da murmuração do povo. Agora não temos o que comer, não temos o que beber. Você vai lembrar da incredulidade dos espias. Não, nós não vamos conseguir entrar lá. São maiores que nós. Você vai lembrar disso. Então, irmãos, aqui as 3 piores influências hoje para a nossa vida e para a tua vida. Toma nota isso que tu quer anotar. Se você crê que há um homem de Deus aqui, que por mais problemas que tenha, está pregando para você nesses dias como se fosse a última vez da minha vida. Eu tenho pregado todos os domingos como se fosse a última vez da minha vida, irmãos. Sério. Para que Deus levante uma geração diferente nessa cidade. Então anota aí as 3 piores influências da nossa vida. A primeira, que você já sabe, todo mundo sabe. Demoníaca. Influência de Satanás. Mundo. Influenciando na vida da igreja. Na vida dos irmãos que estão na igreja. Mundo. Rebelião. Toda e qualquer influência de Satanás vai ser só para causar rebelião. Você pode ter certeza. E a rebelião contra quem? Contra ti, pastor? Contra a igreja? Não. A rebelião é entre você e eu contra Deus. É só isso que ele vai gerar no nosso coração. Para que a gente se rebele contra o Deus Todo-Poderoso. A primeira influência vem dele. A segunda influência, irmãos, vem dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Eu quero hoje, a tônica dessa mensagem é sobre o fermento. A influência, fermento. Quem são os incrédulos? É aqueles que ficam dizendo para você, não vai dar, não vai conseguir, são maiores que nós, vão te destruir. Onde está a tua cura? Onde está o teu Deus? Influência que muitas vezes está dentro da igreja, claro que está lá fora. Influência do teu marido, esposa, da tua esposa, marido dos teus filhos, filhos dos teus pais. Influência, fermento. Fermento, que vai causar a murmuração, vai levantar os murmuradores de plantão. Os murmuradores, amém? Você está aqui nessa noite? Está conseguindo acompanhar? E a terceira influência, você mesmo. Você mesmo influencia sobre a sua vida. Você mesmo é uma influência negativa sobre a sua vida. Quando você diz assim, eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não vai dar. E aí você levanta pessoas murmuradoras, incrédulas, vão se rebelar contra Deus, enfim. Amém, queridos? Tem uma história que eu quero contar para vocês rapidamente. Essa história eu vou usar aqui o Rogério. Vou usar o Rogério, como o dia hoje é tu, Rogério. O Rogério, uma vez, ele estava lá em Terra de Areia, na mãezinha dele, no pai dele. E o Rogério gostava de brincar de funda. Quem brincou com funda aqui? Aí, ó. Sou do tempo da funda. Tempo bom, né? Só que matar bichinho não era legal, a gente não sabia, né? Então o Rogério um dia estava lá brincando de funda e viu um pato, um marreco bonito lá do pai dele, pá, na cabeça do bicho. E daí, os irmãos do Rogério viram aquilo lá e o Rogério pegou o pato, desesperou, porque sabia que a coisa ia ficar ruim para ele, pegou o pato, escondeu no mato. Então foi para dentro de casa e a mãe dele dizia assim, ô filhos, hoje tem que lavar a louça. E os irmãos olhavam para o Rogério e o Rogério, deixa que eu lavo. Há pouco o papai dele dizia, é verdade isso, Rogério, está rindo aí? O papai dele dizia assim, filhos, hoje é dia de cortar lenha. E os irmãos só olhavam para o Rogério, deixa pai, que eu corto.
E aí, um dia o Rogério se indignou tanto com isso, tanto com esse negócio, ficou angustiado, que ele não aguentava mais o peso de carregar essa culpa sobre ele. E um dia ele chegou para o papai e para a mamãe dele e disse assim: papai, mamãe, eu tenho uma coisa para contar para vocês. O pato fui eu que matei. Então o pai, vocês estão tudo assim como vai ter um final de filme de Hollywood. O pai olhou para ele e disse assim: filho, eu já sabia de tudo. Pai, tu sabia de tudo e deixou fazer tudo isso? Sim. Eu queria ver até quando tu ia carregar essa culpa. Até quando tu ia suportar essa culpa. Por que eu estou falando isso brincando? Obrigado, Sabrina. Por que eu estou falando isso, irmãos? A pergunta é: até quando nós vamos ficar carregando essa culpa? Até quando nós vamos ficar escondendo coisas do papai? O Senhor Deus, irmãos, é um Deus que tem um tempo novo, um tempo preparado. Parece uma frase de efeito, mas tem um tempo novo. E basta você dizer assim: eu não quero mais, eu quero mudar. Não quero mais esconder o pato. Eu quero confessar. Porque a gente bem conhece o nosso Deus e diz que Ele se esquece e joga longe os nossos pecados. A palavra diz que Ele se esquece. Mas nós parecemos que não esquecemos e dizemos: não, Deus não se esquece, Deus não se esquece. Ele diz: eu me esqueço e jogo. É tempo de oportunidade, é tempo de mudar. É tempo de querer fazer a diferença, amém? Isso depende de você, não depende de mim. Amém, queridos? Hoje nós estamos terminando os 40 dias de jejum e oração, amém? Glória a Deus, né? Hoje eu terminei meu jejum com uma beleza hoje. Hoje foi benção, estou muito feliz hoje. Vou começar a ganhar uns quilinhos de novo daqui a uns 5 anos. Eu vou ganhar 2 gramas e mais alguma coisa. Se continuar assim desse jeito, tá, irmãos? Domingo passado a gente falou sobre convicção da salvação, amém? Lembram disso? Nós falamos sobre convicção e sobre confessar a Jesus, que não é mais só com palavras, mas só com atitudes. Falei sobre Romanos 10:10, estou tentando relembrar algumas coisas. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Lembra? Dupla dinâmica, coração e boca. O útero, onde que é o útero? Espiritual. O útero espiritual, amém? Falei sobre Filipenses 2:12, que nós precisamos, Paulo disse que nós precisamos continuar, dar continuidade, desenvolvendo a nossa salvação. Usei o texto de João 9, o cego de nascença. Todos estão lembrados? É importante a gente ficar relembrando. E hoje eu quero pregar sobre algo, sobre influência, irmãos. Algo que precisa despertar em mim e você, que é olhos espirituais, discernimento espiritual, que gera convicção acerca do tudo de Deus. Olhos espirituais, discernimento espiritual de coisas, que tem que despertar em nós. Não é possível que nós vamos ficar assim. O que é isso? O que está acontecendo? Jesus passou os 3 anos da sua vida abrindo os olhos das pessoas, dos discípulos, daqueles que não viam literalmente, e dos fariseus. E Ele continua falando para abrir os nossos olhos. E muitas vezes a gente não quer abrir os nossos olhos. Repita comigo assim: por causa da fé que opera por amor. Repita. Por causa da fé que opera por amor, eu obedeço à verdade e fujo de toda influência do mal. Convicção isso? Não, Rodrigo, é isso aí, seja como uma criança. Ele falou não. Por causa da fé que opera por amor, eu obedeço à verdade e fujo de toda influência do mal. Guarda essa frase, estuda ela, tenta ler ela para te ver. Por causa da fé que opera por amor. E o interessante, irmãos, é que em algum momento da nossa vida, mesmo a gente conhecendo Jesus e sabendo do seu poder, nós esquecemos de algumas coisas. Em algum momento, parece que vem uma palavra, vem uma sequência de balas do capeta sobre a tua vida, de palavras de um irmão na fé, do marido, da esposa dentro de casa, de um filho, próprio do pastor, de alguma parte da liderança, e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. A gente parece que esquece de tudo, é rapidinho, bastou uma palavra e acabou tudo na nossa vida. Quais coisas são essas? A primeira aí, anota aí, a fé. Fé. Você esquece muitas vezes que você é conduzido por fé. Você esquece muitas vezes que parece que acaba a fé. É ou não é assim? Parece que tem que estar tudo bem para daí eu ter fé. E se você olhar na Bíblia,
nem sempre estava tudo bem, mas sempre que não estava tudo bem, onde aparecia a fé. Acabei de falar dos homens em Atos presos. Fé. Um anjo vem e fala com eles. E eles voltam a fazer o que era proibido fazer. Fé. Hebreus 11:1, só vai anotando aí, diz que a fé é uma certeza e também uma convicção. Onde está a fé? O problema, irmãos, é que hoje talvez tenha aumentado o número de crentes dentro da igreja, mas existe uma crise de fé. Uma crise tamanha de fé, que as pessoas não buscam mais o pai da fé, o combustível da fé. Elas buscam qualquer outra coisa, mas não fé. Jesus já tinha alertado isso, sabia? Lucas 18:8, só abrir aí, só anotar aí, desculpa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso é crise, irmãos. Jesus está falando, quando o Filho do Homem vier, vai achar uma crise de fé na terra. Pode ter certeza. Por que, irmãos, que vai achar uma crise de fé? Isso nós vamos ter que descobrir. A segunda coisa, diz assim que nós esquecemos da fé que é operante. O que é uma fé operante? Uma fé que trabalha. É uma fé, irmãos, que é eficaz, que prevalece, que é diligente, ela não para, ela não morre. A fé que opera por amor. Lucas 18:8. A fé que opera por amor, irmãos. A fé que opera pelo amor. O que é operar pelo amor? Pela sinceridade de Deus, pela confiança em Deus, em Cristo, em confiança na sua palavra. Ela opera. Operário, vem de operário. De novo está falando em trabalhar. De novo eu me lembro de avad, adoração, trabalhar. A fé que opera por amor. E por causa desta fé operante, eficaz, que opera por amor, nós obedecemos à verdade. Amém? Mas por alguma razão, às vezes a gente para como o povo no deserto. Abra comigo Gálatas, por favor. Opa, meus manuscritos aqui. Gálatas capítulo 5. Eu já li esse texto, mas eu gosto muito desse texto. Eu quero ler ele de novo. Gálatas capítulo 5. Está falando da lei ou de Cristo, Paulo está escrevendo aos Gálatas. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Sabe o que a influência maligna quer te fazer, irmão? Se submeter a um jugo de escravidão de novo. E Paulo está dizendo, não se submete mais, é como o povo no deserto. O povo no deserto estava livre das garras de Faraó. E o povo no deserto estava dizendo, nós queremos voltar para Faraó, nós queremos voltar para o Egito. E o Senhor está dizendo, permanece firme, não volta para as garras da escravidão. Não aceita isso. Não aceita isso, luta contra isso. No versículo 2 diz, eu, Paulo, vos digo, que vos deixar de circuncidar, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ali é uma discussão entre eles lá de circuncisão e circuncisão. Paulo está dizendo, olha, se vocês tiverem que se circuncidar para aproveitar alguma coisa de Cristo, está errado. Nada vai aproveitar, porque ele já quebrou tudo isso, esse jugo de escravidão. E ele continua dizendo, de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Você viu de onde provém a esperança da justiça? Da fé. A fé que opera por amor. E ele continua dizendo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, nada mais tem valor a não ser a fé que trabalha, que opera por amor. Por amor. Você vai entender porque eu estou falando de influências logo mais. E ele diz no versículo 7, vós corríeis bem. Vocês estavam indo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O quê? Alguma influência. Alguma influência tem impedido você de continuar a obedecer a quem? A verdade.
Que influência é essa? Paulo diz no versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Jesus não ia persuadir ninguém a ficar parado. Jesus não ia persuadir ninguém a estacionar e dizer, não, pode parar. Está lá em Atos de novo, o anjo vem, fala, levanta e continue pregando no templo a verdade da vida, a palavra da vida. Os caras vêm, prendem eles, olha, importa-nos obedecer a Deus e não mais os homens. E ele diz no versículo 8, que é o versículo 9, que eu quero a partir daí falar sobre influência. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de influência pode estragar tudo, meu amado. Um pouco de influência estraga tudo. Acaba com tudo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que alguns poucos que não querem nada com Cristo, alguns poucos que não querem nada com a palavra, alguns poucos que não querem nada com as coisas de Deus, igreja, ministério, alguns poucos que não querem cuidar de marido, de esposa, de filhos, podem estragar o que você quer fazer em relação a tudo isso. Sabia? Como, pastor? Eu quero cuidar da minha esposa do jeito que a Bíblia diz. Daí vem um bonitão do meu lado e diz, tu é um bobalhão, cara, para que fazer isso? Para que ficar te humilhando nos pés da tua esposa? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um vem e diz, cara, eu pago as minhas contas rigorosamente, eu não devo nada para ninguém, eu quero levar tudo ao pé da linha, eu me inscrevi no curso lá de finanças da Igreja Vida com o João, eu quero ser um cara reto. Vem outro e diz, isso aí para mim não precisa, isso aí, cara, balela, isso aí, eu devo mesmo, não nego e pago quando eu posso. Leveda tudo o que você quer fazer. A questão é, as influências te atingem? As influências do capeta te atingem, as influências do irmãozinho do teu lado te atingem, você mesmo se deixa atingir pelas próprias influências? Ou você anda por fé, por amor, crendo, fazendo as coisas, amém? Amém, querido? Então nós precisamos ter o quê? Abrir os nossos olhos espirituais e ter um discernimento espiritual nesses tempos, irmãos. Discernimento espiritual. Porque nós não vivemos mais na carne, a gente vive pelas coisas do Espírito, amém? Você tem dito só amém porque eu mando você dizer amém, você crê nesse amém que você diz. Se você não crê nesse amém que você diz, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Isaías 63 ou 23, 1. É isso que o Senhor está falando. É sobre isso que o Senhor fala. Amém. Mas aqui não gera nada. Crê com o coração e com a boca você confessa. Quem está me entendendo, irmãos? Eu estou nesse tempo tentando estudar algo para mexer com nossos brios em relação à minha vida, à sua vida em relação a Deus. Abra comigo Mateus 16, eu vou ler alguns versículos com vocês, queria que você me ajudasse. Mateus 16, olha o versículo 6, 5 em diante. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, é porque não trouxemos pão. Percebendo-os, Jesus disse, por que discorri entre vós, homens de pequena fé? Homens de pequena fé, sobre o não terdes pão. O que você entendeu por essa mensagem de Jesus? Porque Jesus, ele faz o que Jesus fez? Qual o milagre que Jesus fez? Em relação ao pão? A multiplicação. E você viu o que aqueles homens estavam pensando? Ele está falando isso porque nós não temos pão. Como, irmãos, que homens que andavam com ele viram, agora questionam, porque não tem pão. Se o homem que faz milagres está do lado deles, que multiplicou pães a ponto de sobrar, e os discípulos estão preocupados que não tem pão. Essa é a minha visão e a tua visão, querido. Cegueira espiritual, falta de discernimento espiritual. Falamos que andamos com Cristo, acreditamos em Jesus, mas na primeira declaração que Jesus fala, nós confundimos tudo, não sabemos o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu aqui. O Senhor fala, o Senhor alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, e chama os seus discípulos de quê mesmo? O que Jesus chamou ali? Eles de
Homens de pequena fé. Pequena fé. E Jesus mais à frente, ele vai dizendo assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos dos fariseus, e do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existe uma doutrina demoníaca, mundana, pessoal de muitos, em querer bater de frente com a verdade de Jesus. E muitas vezes, essas doutrinas, em querer bater de frente com a verdade de Jesus, têm influenciado alguns irmãos na igreja, sim. Sim. A influência, irmãos, ela entra pelo teu ouvido. E se você deixar, se você permite que a influência entre, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa, toda a tua vida. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Em Lucas 12, olha Lucas 12. Vou ler alguns versículos com você. Lucas capítulo 12. No versículo 1. Jesus está dizendo: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns e outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, a seus discípulos. Jesus sempre se referia a quem eu seguia, quem era discípulo. Ele disse: ó, antes da multidão, de eu falar para a multidão, eu vou dizer algo para vocês, meus discípulos. E Jesus diz ali: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Homens de pequena fé, doutrina, hipocrisia. É tudo que a igreja tem vivido nesses últimos tempos, irmãos. Com pessoas de muito pouca fé dentro das igrejas. Querem mais a doutrina, voltar para a lei, para o Egito. E que muitas vezes, pastores, líderes, pessoas dentro da igreja são hipócritas. Honram com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Isso é uma grande verdade, irmãos. Que hoje as igrejas, talvez muitas igrejas, tem muito mais gente que nós hoje. Mas eu creio que esse povo quer honrar o Senhor de todo o coração, amém? Você tem nos escutado essas palavras assim, parecem duras. Mas é muito verdade. Do versículo 2 de Lucas 12 até o 5, Jesus alerta sobre algo, sobre temor. Jesus fala: vocês não têm que temer aquele que mata o corpo, mas teme aquele que tem poder e autoridade para jogar no inferno. Quem é esse, o diabo? Não, o próprio Deus. É Ele que pega e joga quem Ele quer. O diabo não tem autoridade mais sobre a tua vida, amém? Mas a influência talvez dele tem dito: não, eu tenho, sabe por quê? Porque você escondeu o pato. Olha uma pessoa do lado e pergunta: cadê o pato? Pergunta. Olha na bolota dos olhos dela: tu tem pato escondido por aí? Já falei isso domingo passado. A gente volta sempre para a mesma. A gente sempre volta para a mesma história. A melhor definição, irmãos, de um fariseu e o seu fermento, olha Mateus 23. Mateus capítulo 23. Você quer ter uma definição, quando o Senhor Jesus falou sobre fariseu, sobre fermento? Aqui tem uma grande definição. Ele diz assim, Mateus 23, versículo 1. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Jesus está falando assim: esses caras são grandes mestres. Jesus está apontando e está dizendo: os caras se sentaram na cadeira de Moisés. Moisés é o mestre de quem? Da lei. Foi Moisés que trouxe as tábuas da lei que Deus deu? Foi ou não foi? Foi, não foi? Ele disse: eles se assentaram na cadeira de Moisés. Os caras são fera. Os caras são bons, mas Jesus diz para eles: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos... Ai, que negócio é esse, Jesus? Mas Jesus logo depois dá a receita. Porém,
Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E aí está a grande dica do fermento. A grande dica de um fariseu. Ele diz, mas não faz. Não imite as obras de um fariseu. Muitos de nós estamos imitando obra de fariseu. As pessoas olham e eu sou crente, eu vou na igreja. É dizimista? Sim, sou dizimista. Mas Jesus está dizendo, talvez para pessoas, não imitem as obras deles. Não imita. Jesus está querendo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Cuidado, porque a influência, irmãos, o fermento que persuade o crente a parar e a fazer que a fé dele seja inoperante, ineficaz, torna ele um homem de pouca fé, hipócrita, que dizem as coisas, mas não fazem. É isso que acontece. E que faz com que você não obedeça mais à verdade. E não mais trabalhe por amor. Que a sua fé não opere mais por amor. Daí, irmãos, nós somos colocados dentro de um prédio. Daí nós temos ministério ou não. Mas a gente nunca rompe, a gente se torna um belo hipócrita sem temor de Deus. Um belo hipócrita, a gente pode, essa palavra é muito dura. Não, irmãos, hipocrisia é uma palavra normal no tempo da Grécia. Máscara. Eles trabalhavam muito com circo, eles trabalhavam muito com essas coisas. E essa palavra hipócrita vem de lá. Máscara. Você está me entendendo? A gente precisa quebrar algumas coisas na nossa vida. Irmãos, o grande dia do Senhor vai vir. Eu já falei para vocês. Eu li algumas passagens, todas elas, no Antigo Testamento, os profetas Zacarias, Daniel, acho que Joel, Jeremias, no mínimo umas 5 passagens que eu li, eles falam em dores de parto. E diz, os homens naquele dia terão dores de parto. Não quer dizer que nós vamos ganhar bebê, mas eu não sei como é uma dor de parto. As mulheres sabem, deve ser horrível. E diz, aquele grande dia o Senhor virá, e os homens terão dores de parto. Por que o Senhor está falando isso? Para nos alertar, irmãos. Nos alertar. Amém? Um dos significados de hipocrisia no dicionário é falta de caráter daquilo que carece de sinceridade. Josué 24:14, na renovação da aliança, quando Josué está renovando a aliança, ele diz, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e sinceridade. Tem umas versões que é fidelidade e com a verdade. Renovar a aliança, irmão. Nós andamos pregando um tempo atrás sobre aliança. Muitos de nós renovamos a aliança, mas não estamos servindo Ele com integridade de coração, com sinceridade. Renovar a aliança tem algo a ver com mudança total de vida. Em 1 Coríntios 5:8, só anota aí, Paulo diz para nós celebrarmos uma festa, não mais com o fermento da maldade e da malícia. Paulo diz, olha, o fermento da maldade e da malícia não é mais para celebrar. Mas sim, celebra agora com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Nós precisamos ser sinceros sim diante de Deus e nos arrepender diante de Deus. Ontem na rede de casais, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu disse algo que talvez antigamente eu não diria. Eu fui confrontado pela minha esposa, quando ela disse, tu é mais feliz ministrando na igreja, cuidando de homens, correndo para o discipulado e se envolvendo, do que dentro de casa. Dentro de casa tu está sendo infeliz. E na hora a minha vontade era de quebrar tudo. Vocês sabem que eu sou brabo. Sabe que eu viro brabo, eu fico doido. O Espírito Santo foi dizendo para mim. Eu falei para ela. Quem estava na rede ontem? Falei ou não falei isso? O Espírito Santo falou muito no meu coração. Fui eu que disse isso para ela, porque eu estou te falando, eu estou te dizendo e tu não me escuta. Eu tive que usar ela. O pastor Norte pregou sobre isso, que a melhor pessoa para falar as verdades para a gente é a nossa esposa, um dia que ele pregou aqui, não lembra? Que é a parte mais dura ouvir algo da esposa. É a parte mais dura que tem. Então Deus me levou ao confronto, disse, cara, se tu não te arrepender, não adianta nada. Pregar, estudar, comprar 5, 6 Bíblias, ler livro, não vai adiantar de nada. Te arrepende e cuida da tua esposa. Marido, isso é profético para a tua vida também. Te arrepende e cuida da tua esposa. Ah, pastor, mas por que ela não pode cuidar de mim? Porque a cabeça cuida do corpo. E o corpo corresponde à cabeça. A cabeça vira e o braço vira junto.
A cabeça pensa para o braço virar para lá e o braço vira para lá. Amém? Então não vamos cobrar das esposas sem antes nós não fizermos a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Voltando para cá, abra comigo Marcos 8. Quem está entendendo, irmãos, eu gosto de brincar, você sabe, eu gosto de descontrair. Olha para a pessoa que está no seu lado, assim, com todo carinho, e diz assim, não esquece o pato. Não esquece o pato, irmãos. Em Marcos 8, Jesus está nos ensinando algo muito importante em relação à convicção daquilo que eu creio, as minhas respostas em relação à honra, submissão e fé, que muitos lá no deserto, o povo do deserto, nós lemos de Deuteronômio, não teve. O povo lá no deserto não teve. Não teve honra, não teve submissão e muito menos fé. Desonraram a Deus, que os libertou da escravidão. Então em Marcos 8, versículo 22, fala da cura de um cego. E você vai ver que muitas vezes Jesus curou muitos cegos. Por que será que Jesus curou muitos cegos? Será que era uma resposta para os dias de hoje, para a minha vida e para a tua vida? Será que era Jesus dizendo assim, te atenta aí, eu curei muitos cegos, como será que tu está, querido? Eu curei muito leproso, como é que será que tu anda na tua vida espiritual? É só a gente olhar e atentar para aquilo que Jesus fez, que é uma resposta para a minha vida e para a tua hoje. E Jesus está dizendo assim, a palavra está dizendo, Marcos 8, 22. E chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores, e os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos sobre os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia, de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Amém? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, irmão, nesse texto, foi o fato de o cego ver homens andando como árvores. Eu sempre perguntava, Senhor, o que significa isso? Por que esse cara no primeiro toque viu homens andando como árvores? E eu então me pus a estudar dessa vez, me pus a procurar, e eu quero dizer, irmãos, que tem muitas pessoas que já foram tocadas por Jesus uma vez. O problema delas é que elas estão ainda vendo coisas. Elas só veem coisas. Elas ainda não discerniram no mundo espiritual aquilo que Deus quer mostrar para elas claramente. Elas enxergam como se tudo tivesse uma nuvem, uma fumaça pela frente. E elas estão indo. Eu estou vendo o som da multidão. Eu estou sabendo para onde essa igreja vai. Então eu estou indo, tateando, segurando num, segurando no outro. Eu acho que é para lá. Quanto que o Senhor diz que nós temos que abrir os nossos olhos e enxergar claramente para onde nós queremos ir. Maridos, de novo, claramente aonde nós queremos levar a nossa família, as nossas esposas. As nossas esposas, coitadas, elas andam que nem barata tonta. Já viu uma barata tonta? Quando você... Pode ficar com as perninhas para cima. Elas ficam um bom tempo da vida delas só mexendo as anteninhas lá. Só falta nós chegar e fazer aquele trabalho mesmo, né? Acabamos. Irmãos, a condição nossa é dar direção para os nossos filhos, é dar direção para nossas esposas, dar direção para nossas famílias. A direção que o Senhor entrega ao ministério não é para as mulheres estar dirigindo e levando a igreja, é para os homens tomarem as suas esposas pela mão e dizer, não, nós vamos para lá, eu e você, junto com o pastor, liderança e a nossa família. Tem homem dizendo assim, se tu ir eu vou. Se tu quiser fazer, eu faço. Como tem uma pregação num pastor que eu botei esses dias, bota a calça, pataquá. É verdade, irmãos, eu brinco, mas é verdade. Levanta as mãos, as mulheres que estão aqui nessa noite, por favor. Todas as mulheres. Olha aí. Pode baixar, levanta os homens agora. Quase empatou. Mas a maioria eu acho que ainda é mulheres. As mulheres estão lá em cima, uma boa parte, umas 4, 5 lá. A maioria é mulher, irmãos. O que está acontecendo com os homens? Quero voltar para o texto, mas abrir um parênteses aqui.
cegueira espiritual, falta de discernimento espiritual, que as mulheres estão tomando conta. Esse dia Deus me deu uma revelação muito prática. Eu perguntei, Deus, o que está acontecendo com os homens dessa igreja? A gente tem orado, é sempre os mesmos que está acontecendo. Deus me disse, é fácil tu olhar. As pobrezinhas das minhas filhas, além de ela sentir 9 meses, ela carrega um bebê dentro da barriga dela, elas fazem aquela gritaria de dor que dói, hein? Aquele negócio. Nascer dói, ganhar filho, dar parto, dói. Elas chegam em casa, elas arrumam a casa, elas cuidam do marido, muitas já preparam comida e elas chegam na igreja, elas olham, elas querem servir ainda na igreja. E vocês não, vocês querem tudo pronto, até na igreja. Até na igreja tem que estar pronto. Irmãos, muda. Discernimento espiritual, cegueira espiritual tem que cair. Amém? Fecha parênteses. Vamos voltar para cá, vendo coisas. Betsaida. O Senhor começou a me revelar algumas coisas. Betsaida, ela é uma daquelas cidades impenitentes que se quiseram se recusar a crer nos milagres de Jesus. Mateus 11, por favor. Mateus 11, só para te entender um pouquinho o que eu estou falando. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, de fato de não terem se arrependido. E ele disse, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus está dizendo assim, olha Betsaida, que é a cidade que nós estamos falando aqui, se aquilo que foi feito aqui no meio de vocês, nessa cidade, se tivesse sido feito lá em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, mas vocês não creram para se arrepender. Então agora o nosso cego aqui está em Betsaida, e Jesus, para que a fé opere, para que eu obedeça, para que toda a verdade, todo o fermento não continue atuando na minha vida, irmão, sabe o que acontece? Jesus precisa me tirar de um lugar de incredulidade. Como assim? Vai a Marcos de novo. Como assim? Está ali, simples. Versículo 23. Jesus chega em Betsaida, apresenta o cego, rogando que lhe tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Primeiro lugar que você vai ter que ter essa cura, sair da cegueira espiritual, ter discernimento espiritual, sair de um lugar de incredulidade, do lado de pessoas que são incrédulas, sair da tua Betsaida pessoal. Quem está me entendendo? Primeiro lugar que Jesus vai fazer contigo. Jesus, eu quero mudar. Jesus vai te pegar pela mão, se você deixar, e vai te conduzir para um lugar diferente. Ele vai te tirar desse lugar. Por que Jesus não fez lá dentro de Betsaida? Porque eles não creram. Ninguém se arrependia. De novo, Jesus não ia fazer mais nada lá. Não vai fazer. Jesus não vai fazer sinais para aqueles que não se arrependem. Não adianta você vir a culto e pedir, Senhor, fala comigo. Jesus não vai falar com você se você não se arrepender. Não vai falar. Como é que tu sabe, pastor? Está na palavra dele. Amém? Nós precisamos sair desse lugar de influência onde os milagres acontecem, mas as pessoas não creem. Betsaida, eu preciso me arrepender. Daí no início do capítulo 8 de Marcos, quero voltar ali em Marcos, tem a segunda multiplicação do pães e peixes. Jesus faz a segunda multiplicação. Esse homem fez uma, que se ele faz hoje, estava uma loucura. Mas a Bíblia diz que ele fez 2 multiplicações. Logo depois que ele sai da multiplicação, diz que os fariseus, versículo 11, ele pede um sinal. E Jesus diz para eles, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse, porque esta geração pede um sinal. Em verdade vos digo que essa geração não lhe dará sinal algum. Os fariseus, os hipócritas, que faziam e não era para repetir o que eles estavam fazendo. Os mesmos que chamaram Jesus de endemoniado. Esse cura por poder de Satanás.
Agora eles chegam e, Senhor, dá-nos um sinal. E Jesus, não sei se foi assim. Mas Jesus diz, para esta geração não lhe será dada sinal algum. Amém? Quero que você me acompanhe. No versículo 11, quando eles pedem esse sinal para Jesus, Jesus diz para eles que não vai dar nenhum sinal. Lá em Lucas, se não me engano, Jesus diz assim, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E por muito tempo a gente pensou que o sinal de Jonas era ver ele dentro da barriga da baleia. Também. Mas o grande sinal de Jonas era a pregação de Jonas. Ele chega a dizer que no grande dia, muitos se levantarão. E os ninivitas, por terem se arrependido, vão julgar muitos de nós. Estuda sobre os ninivitas. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E nós? E nós, irmãos? Queremos sinais. Senhor, dá sinais. E Jesus olha, para quem não crê, para quem não tem fé operante, para quem não quer continuar, não se dará sinal algum para essa geração incrédula, que não se arrepende. Não vai ter sinal mais nenhum. Será que Jesus estava cansado quando ele tirou do íntimo o espírito do gemido? Eu creio que não, porque eu vejo Jesus dizendo de novo. Jesus dizendo no versículo 15, olha o versículo 15 de em diante. No versículo 15 Jesus previne os discípulos dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, a mesma passagem de Mateus lá. É que não temos pão. Por favor. É a segunda multiplicação de pão. E os caras agora estão achando que é porque não tem pão. Eles subiram num barco, tinha só um pão. Jesus, os 12, ele deve estar falando isso porque só tem um pãozinho. O Deus que multiplicou pão 2 vezes, peixe, sobrou. Ia estar preocupado porque ia ter um pão no barco. Era isso que a cegueira espiritual, a falta de discernimento estava correndo na vida dos discípulos. E ele diz, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, não compreendestes, tendes o coração endurecido, tendes os olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouvi, não vos lembrais. Jesus continua dizendo isso para mim e para você, irmãos. Não te lembras? Quando eu caio, irmãos, em alguma seta, alguma armadilha, que é sempre a mesma mentira, não vai dar, não vai acontecer. Jesus vem e diz assim, te lembra do João, Márcio? Te lembra do Paulo? Te lembra do Marlo, da Rosângela? Te lembra do Carlinho, do Rogério? Te lembra de ti, Márcio? Não entendeu ainda, não compreendeu. Eu estou trabalhando. Eu sou o mesmo Deus de ontem que multiplicou o pão. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o mesmo Deus que caminhei por sobre as águas. Eu sou o mesmo Deus que até o vento e o mar me obedecem. Eu sou o mesmo Deus que apanhou como um condenado, pegou os pecados, subiu na cruz, mas ressuscitou o 3º dia. O que tem te feito parar? Que persuasão é essa? Que influência é essa? Que fermento é esse que tem feito ficar cego e não acredita mais em mim? Quem está me entendendo? Amém? Jesus está falando a mesma coisa, irmãos. Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. O fermento na época, irmãos, na antiguidade, era considerado símbolo de corrupção e apodrecimento. O que tem te corrompido nesses dias a não crer mais em Jesus? O que tem te apodrecido, tanto com os ossos, literalmente, com a carne, e o teu espírito, o quê? Quais são as influências? É a televisão? É a política? Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa assim, ó, nada contra a política, mas os caras são guerreiros. Os caras são de fé. Esses dias era vento, mas pensa em vento, que meus cabelos estavam arrepiados nesses seus olhos. E os caras saindo cedo da manhã. Era uma galera de bandeirinha aqui, ó. Com uma vontade de ir para as esquinas. E o cristão, quando vem num domingo para o culto, vem com uma vontade de vir para o culto. Canta com uma vontade de cantar. Olha, irmãos, que é de dar vergonha. Misericórdia, não é da nossa vida. Mas é uma vergonha, irmão. É só olhar nas esquinas.
As pessoas estão saindo do trabalho. Eu tenho que sair ligeiro, eu tenho que terminar ligeiro, porque eu tenho que ir lá para a esquina. Meu partido. E fico lá horas e horas. E o cristão que vem para diante do Rei dos Reis, ele vem jururu, desanimado, atirado, como se nada mais prestasse na vida dele, como se fosse uma obrigação para ele. Levanta amanhã de manhã, que bom que não tivesse a segunda, se Deus dissesse, não vai ter mais a segunda. Essa terça-feira, que horrível a terça-feira. Não, irmãos, fogo tem que arder dentro de nós. A esperança tem que arder dentro de você. Ainda há esperança, amém? Ainda há esperança, eu creio. Você já ouviu aquela expressão, olha, o fulano fermentou o cicrano. Quem já ouviu isso aqui? Nunca ouviu? Nunca ouviram essa expressão? O fulano está fermentando, está botando pilha, o fulano está só tchan. Sabe por que ele é fermentado? Porque ele dá ouvidos. Vou te contar uma historinha. Conheci uma mulher. Pensa numa mulher bonita. Conheci um cara, pancada, bonito. Ele andava sem camisa, era forte que nem eu, assim. O cara era fera. Ela era uma das mulheres, era a mulher mais bonita que eu já vi. Eu não vi ela pessoalmente, mas eu conheci ela, vendo falar dela. Era a mulher mais linda que eu já vi. O cara era o homem mais lindo do mundo. O nome dele era Adão. E o nome dela era Eva. E um dia a cobra fermentou. Um dia, um pouquinho de fermento destruiu todo um plano original de família. Eva era ou não era a mulher mais bonita que tinha na época? Eu acho que era. Pelo menos a gente olha e vê nisso, né? Quem sabe tinha outras. Amém, queridos? Estou tentando te alertar, queridos, para a mentira do diabo. Estou querendo, e Jesus tem mostrado isso na palavra dele. Os discípulos não entendem e acham que é por causa do pão, queridos. Faltou discernimento espiritual. E Jesus não estava cansado, não. Jesus não estava cansado. Jesus estava cansado da hipocrisia, da religiosidade. Jesus estava cansado da mentira dos fariseus, do fermento deles. E Jesus o tempo todo estava alertando. E quando Jesus tentou mostrar para eles, olha, cuidado com o fermento deles, ele é por causa do pão. Jesus, eu vou ter que ensinar de novo. Aí Jesus vem passando, opa, oportunidade. Um cego, Betsaida, oportunidade. Mais um cego, vou ter que mostrar para vocês que vocês estão cegos. O mesmo Deus, irmãos, Ele continua agindo hoje na nossa vida, na tua vida. Você não vê, mas Ele continua agindo, amém? Assim nós agimos, irmão, nós falamos de avivamento, salvação, fé, mas ainda não entendemos de muitas coisas espirituais. Não conseguimos entender. Olhamos para a Bíblia e é tudo grego para nós. É tudo hebraico. É tudo fora, não consigo compreender. Cegueira, falta de discernimento. Mas Jesus revelou ao cego algo que ainda os discípulos talvez não tinham entendido, mas que João Batista já havia falado. Vou pensar assim. Abra comigo Mateus 3, estou quase terminando. Mateus 3. E que talvez, muitas vezes, você leu, mas não entendeu ainda. Talvez já foi pregado várias vezes e você não entendeu ainda. Mateus 3, João Batista, no versículo 8, ele está dizendo assim, produzir. Diga comigo, produzir. Produzir, pensa bem, produzir, irmãos. Produzir quer falar de trabalho. Produzir está dizendo que nós temos que gerar. Produzir está dizendo que nós temos que nos esforçar. João Batista está dizendo, olha, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das... Você consegue ver Deus ensinando para os discípulos através do cego? O que o cego viu mesmo? No primeiro toque, vejo homens andando como árvores. Vejo homens andando como árvores. João Batista já está posto o machado. Quem é o machado para você, irmãos? Quem são as árvores?
Eu e você, amém? Vamos pensar assim, que Jesus é o machado, e que um cego viu homens caminhando como árvores, e que o machado já está posto à raiz. Naquele tempo João Batista dizia, então, ele continua dizendo, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Qual é o fruto mesmo? Arrependimento. De novo, dá uma olhadinha para a pessoa e diz, tem pato aí? Vocês riem, mas quando eu brinco eu falo sério. Tem pato aí? Porque o machado, pelos olhos de um cego, há muitos anos atrás, o Senhor está falando para nós. O Senhor está falando nessa hora, quando você abre a Bíblia e olha para esse cego, para essa circunstância, eu estou te avisando. O machado já foi posto. Se não produzir fruto, e frutos dignos de arrependimento, a árvore vai ser jogada, cortada e jogada ao fogo. Há uma necessidade urgente de mudança, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas o milagre de sairmos da cegueira espiritual, nós não precisamos mais de só mais um milagre, nós precisamos de um milagre de sair, literalmente, da cegueira espiritual. Você já ganhou um milagre, eu tenho certeza que várias pessoas experimentaram o milagre. Mas esse milagre eu quero tirar a venda dos meus olhos, Senhor, eu quero ver diferente. Talvez muitos não tiveram ainda. Então, cuidado com a contaminação do mundo, com a influência do homem, com a doutrina mundana. Amém? Eu perguntei uma vez para o Senhor, Senhor, por que 2 multiplicação de pães? Uma não bastava? Por que 2? E eu escrevi algumas coisas aqui para mim. Para mim ficou, na minha interpretação, quando Jesus toca a primeira vez no cego, Jesus está lembrando para eles, lembra da primeira multiplicação de pães? Quando Jesus toca a segunda vez no cego, lembra agora da segunda multiplicação de pães? Vocês não estão entendendo ainda? Eu sou Deus, eu faço. O cego passou a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Diz lá no versículo 25. Jesus estava falando através da vida do cego, olha, eu quero que vocês vejam claramente. Eu quero que vocês se restabeleçam como homens, como mulheres, como esposa, como casal, como família. Eu preciso restabelecer. Eu preciso voltar vocês a serem aquele plano original. Mas nós vamos ter que cair e tirar a cegueira dos nossos olhos. Amém, querido? Fica de pé comigo. O Senhor deseja restaurar a nossa visão espiritual, irmãos, porque sem visão não há discernimento. Não há discernimento espiritual. Sem visão mesmo, querido, literal. Eu fico impressionado vendo algumas imagens da Paralimpíadas, principalmente eu que gostava de jogar futebol, ver aqueles meninos jogando futebol. Os caras, eles têm que botar aquela venda além de ser cego, por quê? Porque eles se baseiam pelos vultos. Se você vê eles jogando, com a bolinha nos pés, é impressionante. Eu fico observando o goleiro é o único que enxerga literalmente. E cada chute que eles dão, o goleiro vai e não pega a bola. Esse dia eu vi uma entrevista de um cego, daqueles, um menino. E botaram uma goleira, e botaram o cara no gol, o repórter. E eles fizeram uma aposta, quero ver se você vai fazer o gol em mim. Botaram a bola, botaram a venda nele, ele bateu e a bola pegou assim na perna do cara e entrou. E o repórter perguntou para ele, foi gol ou não foi? Foi. Como é que tu sabe? Porque ela bateu na tua perna, pelo lado de dentro, e entrou. Impressionante, irmãos. Impressionante a sensibilidade. Sensibilidade. Quero dizer com isso que nós podemos ser cegos. O que nós não podemos é ser insensíveis. Se você olhar para os cegos da Bíblia, você vai ver que muitos deles, Bartimeu, era cego, mas não era insensível. Ele estava sentado à beira do caminho. Quando Jesus vem, ele sente. Ele teve a sensibilidade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu sou cego. Se você não tem a sensibilidade para dizer, Senhor, eu sou cego, tem compaixão de mim, o pato vai ficar escondido. Você vai continuar carregando esse peso sobre a sua vida. E vai faltar discernimento espiritual.
Jesus, Ele quer nos dar visão, irmãos, e discernimento para vermos claramente, ter convicção naquilo que você quer. E as circunstâncias não podem te parar. O medo não pode te parar. Jesus, Ele quer que a gente veja tudo restabelecido ao nosso redor, para que nós possamos distinguir todas as coisas de modo perfeito, diz a palavra. Diz que o cego distinguia agora tudo, já não via só coisas, ele via algo no mundo espiritual, como nós queremos ver, algo diferente. Já não olho mais as coisas no natural, eu sei que existe algo diferente. Isso parece loucura, irmãos. E para quem acha que é loucura, é porque realmente ainda a cegueira está impregnada. Só tem um jeito, é você dizer: Senhor, eu não quero mais, eu quero mudar, amém? Quero, através dessa palavra, querido, que Deus acenda em você uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva, que você possa distinguir entre o que é influência de Jesus sobre a sua vida, a influência de Jesus sobre a sua vida mesmo, e a influência do mundo, demoníaca, satânica, que ele usa as pessoas, ele usa até mesmo você para ser boca do capeta e dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Há um lugar prometido para nós entrar, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você nessa noite quisesse conhecê-lo mais.